né? Bem cuidado. O problema de pôr a musiquinha aqui é que o treco aqui, como que é? O Instagram derruba tudo. Eu pus sertanejo aquele dia lá, bloqueou tudo eu. Bloqueou. Derrubou na hora. Senhoras e senhores, voltamos! Estamos de volta com o nosso programa Trader Antivarejo. Como é que vocês estão? Participaram do nosso panorama de mercado? Participaram? Quem é que estava lá no YouTube no nosso panorama de mercado? Assistiram ali o resumo da movimentação do índice que nós tivemos semana passada? E lembrando que no final eu passei aí a movimentação do que pode acontecer essa semana, hein? Anotaram no gráfico aí? Tem que anotar, senão depois vocês vão ficar perdidos, vocês falam que eu não falei nada, né? Quem aí já participou do aquecimento da semana OED? Gostaram? Pessoal, hoje eu não preparei assunto. Preciso preparar um cronogramazinho aí pra gente poder conversar na próxima semana também. Basicamente eu abri uma caixinha de perguntas. A gente pode responder essa caixinha de perguntas hoje na nossa live especial, ou como vocês podem sugerir um tema aí pra gente conversar um pouquinho. Fala um pouco sobre Forex. Eu falo muito sobre Forex, se você quiser. Só falar o que você quer saber. Ô Senna, esse é bom, viu? É bom mesmo. Gabs, fala um pouco do dólar e por que a sua escolha de tradar win. Cara, é uma questão de costume, tá? Eu operei muito dólar. Muitos anos da minha vida eu operei dólar. Mas para você operar dólar, você precisa se identificar com o dólar. Na verdade, quando eu comecei a operar dólar, eu não queria nem saber do índice. Hoje eu não quero nem saber do dólar. Por quê? Porque a gente acaba se identificando com o ativo e você acaba aprendendo as manhas, vamos falar assim, de cada ativo, né? E você acaba acostumando com os movimentos dele. Agora, o grande problema do dólar também, que eu não ficava muito confortável, foi porque uma época aí eu acabei tomando uns 2 stops pesados ali por conta de leilão no Banco Central, e aí eu acabei desencanando do dólar. E aí eu acabei mirando mais pro índice, que foi quando eu desenvolvi a minha paixão, vamos falar assim, né? Porque a gente acaba entendendo, quando você acaba entendendo a movimentação do ativo que você está operando, você acaba vendo que o mercado faz todo dia a mesma coisa. Você acaba vendo que o mercado faz sempre os mesmos movimentos. Então, é exatamente agora, pessoal. A gente estava lá no panorama semanal, né? E aí lá no panorama semanal vocês viram que todo dia ele faz a mesma coisa. Se todo dia ele faz a mesma coisa, você só tem que se organizar ali para ter aquela leitura como sempre, né? Todo dia o mercado faz os mesmos movimentos, pessoal. Manipula o fluxo desinformado. Depois que ele manipula o fluxo desinformado, ele stopa esse fluxo e lucra com esse movimento. Então, se você identificar onde que está o dinheiro, você vai identificar onde que vai acontecer a manipulação. E principalmente isso no mercado de índice. É muito mais simples no mercado de índice. Tá? Então eu acabo tendo preferência. E outra, né? O índice é mais barato. O índice é mais barato.
E eu não preciso nem falar, né, gente? Eu não sei se vocês acompanham esse tipo de informação, mas o nosso mini índice, né, o índice brasileiro, as pessoas falam assim, Gabriel, com essa grande quantidade de contratos que você movimenta todo dia, por que você não opera o índice cheio? É porque o índice cheio não tem liquidez. A liquidez está no mini. Para vocês terem uma ideia, o mini índice brasileiro, ele deve estar dando hoje umas 10 vezes mais liquidez do que o S&P americano. Isso faz o nosso mercado de mini índice aqui no Brasil ser um dos ativos mais líquidos do mundo. Você já tinha parado para pensar nisso ou não? Para você ver a tamanha importância que o Brasil tem quando a gente fala de equities, tá? Ô Senna, tem, cara? Tem. Eu vou falar para vocês quais são os ativos que eu mais me identifico no Forex. Já que o pessoal quer tanto falar sobre Forex, basicamente os dois principais ativos que eu gosto de ter na tela, tá? Que são os mais importantes de todos e que são o que o iniciante deve focar, tá? Se o iniciante está querendo operar Forex, você não vai conseguir ter resultado operando 300 ativos. Esquece. O iniciante precisa focar em alguns, tá? E se desenvolver a partir disso. Primeira coisa, o iniciante precisa ter na tela Eurodólar. Eurodólar é o pai nosso do Forex. Tem que ter. É obrigatório ter o Eurodólar. Tá? O Eurodólar movimenta 34% do volume financeiro do mercado de Forex. Isso significa que se o mercado de Forex movimenta 6,6 trilhões, já dá para você ver aí a importância, a relevância que o mercado do Eurodólar tem. Agora, Gabriel, qual outro ativo que o iniciante ou qualquer operador de alta performance do Forex deve ter na tela? É o ouro. O XAUSD, algumas corretoras, né, as corretoras colocam o nome de Gold, mas o que o iniciante tem que ter na tela é o Eurodólar e o ouro. Esses são os dois ativos mais importantes para mim no mercado de Forex. São os dois ativos que eu mais me identifico, são os dois ativos que eu mais gosto de operar, principalmente o ouro, porque o ouro, ele é assim como o índice. Ele tem uma manipulação muito mais intensa do que o mercado de eurodólar. O ouro, ele gosta muito de fazer sweep de liquidez. Então, o que normalmente acontece? Normalmente acontece do trader marcar aquele order block, colocar a ordem dele lá, e aí depois o dólar vem, o ouro vem e faz assim, ó, passa reto e cai. Aí o cara fala, rapaz, eu tinha marcado aí, hein? Então, uma dica que eu posso dar para vocês no ouro é sempre esperem o sweep de liquidez. Porque o ouro adora manipular, principalmente as regiões de smart money, principalmente as regiões de interesse. Afinal, pessoal, o institucional sabe que você aprende isso, tá? Ele também sabe que você aprende o smart money. Então é muito importante você ter essa visão de que você tem que se proteger das regiões. E assim, a gente não precisa nem falar muito. É só você abrir um gráfico do nosso ouro aí, né? Do XAUSD, que você vai ver o tanto de pavio que ele tem ali. Então ele tem muito pavio só pescando, só pescando, só pescando. O Sakashita fala do Shimano, né? O Shimano é basicamente
aquele movimento de pescaria que você cata a vara e joga assim. É basicamente isso. No ouro é extremamente importante você aguardar a manipulação de mercado. O que você tem que fazer? Gente, assim, como que funciona, né, a movimentação ali de um ativo? Você já aprendeu comigo que o ativo ele valida as regiões de liquidez uma vez que ele rompe as estruturas. Então, se a gente está trabalhando, por exemplo, numa movimentação de alta, quando a gente rompe as nossas estruturas de continuidade, no caso o BOS, né? O mercado ele deve voltar lá na parte mais baixa que existe. Presta atenção. O mercado deve buscar a parte mais baixa que existe, manipular aquele fluxo através de um sweep de liquidez, e aí sim ele faz a movimentação que ele realmente desejava, tá? Se você está analisando movimentações no ouro, pontos de interesse no ouro, procurem pelo sell side liquidity, procurem pelo buy side liquidity. Se você marcar no seu gráfico order blocks e simplesmente colocar a ordem no varal, você vai ser estopado em todas. Porque primeiro ele vara. É uma característica do ativo. Cada ativo tem uma característica. É uma característica do ativo ter esse comportamento, tá? Eu mostro, mas para isso vocês precisam primeiro entender a folhinha. Vamos lá. Não. O Rancho Fornalha tá falando. Gabriel, então o certo é eu operar Confirmation Entry? Não, você não vai conseguir operar Confirmation Entry no ouro. Porque ele não te dá o Confirmation Entry. Ele é tão filho de uma mãe que ele tira as pessoas do Confirmation Entry e tira as pessoas do Risk Entry. Você tem que identificar o sweep de liquidez. E quando você encontrar o sweep de liquidez, procure onde que o dinheiro está e procure a hora que o dinheiro se solta, vamos falar assim. Pessoal, vocês são muito afobados com gráfico. Não adianta nada vocês chegarem no gráfico e não entender nada que eu tô falando. Tá? Vamos entender a movimentação dos nossos do ouro. Então vamos fazer aqui, ó, como operar o ouro, SHA USD. Gabriel, não tô entendendo nada. Cara, tem 18 lives pra você assistir, pra você entender, começar a entender. O que eu recomendo pra você que quer operar SHA? Time frames que eu gosto. Quatro horas e 1 hora. Esses dois time frames são chamados de higher time frame. São neles que vocês vão
marcar regiões das estruturas. Insta Maurício, o indicador Smart Money Concept do TradingView pode ser útil? Insta Maurício, o único indicador útil é o dedo. O resto não serve para nada. Regiões das estruturas. Ok? O que eu tenho que entender durante uma movimentação do Shao? Digamos que você está... Gabriel, você usa escala logarítmica ou aritmética no gráfico? Eu não sei nem o que é isso, velho. Você me perdoa, mas eu não sei o que é isso, não. Digamos que a gente tenha lá o gráfico de 60 minutos. Você acabou de identificar no seu gráfico. Pessoal, o Gabriel ainda não entrou, certo? Não entrei. Eu sou o Toninho. Oi, gente. Toninho tá dando a live pra vocês hoje. Você identificou essa movimentação aqui no gráfico de 60 minutos. Primeiro passo, você precisa marcar ali os pontos da sua estrutura. Então você tem aqui o que nós chamamos de higher highs, estou marcando todos os topos, estou marcando todos os fundos. Higher lows, higher lows, higher lows. Marquei todos os topos. O que eu tenho aqui? Topo mais alto que o topo anterior. Fundo mais alto que o fundo anterior. Aqui eu tenho a quebra de uma estrutura. Aqui eu tenho a quebra da outra estrutura. Quando o ouro quebra uma estrutura, ele valida a região anterior. Então essa região aqui é validada. Então trace uma linha nela. Bem no cabelinho, bem na extremidade. Ele rompeu essa outra estrutura. Valide essa região também. Marca ela, traça uma linha nela. Tá? Esses dois locais aqui nós chamamos de sell side liquidity. Tanto esse quanto esse. Sell side liquidity. Isso significa que existe liquidez de gente querendo vender. O nome fala isso. Sell side liquidity. Existe liquidez de pessoas interessadas em vender aqui. O que acontece com os iniciantes que aprendem e vão para o Forex? Eles desenham aqui um order block. Tanto esse como esse. Desenha o order block, é o order block correto, tá? É o order block certo. Porém, eles não entendem que esse ativo tem uma característica própria, assim como o índice, assim como
os outros ativos, esse ativo tem uma característica própria, que é manipular essas regiões de liquidez mais do que os outros ativos. O que ele costuma fazer na hora da manipulação? O sweep de liquidez. A palavra sweep significa varredura. Então ele vai varrer a liquidez aqui e vai varrer a liquidez aqui antes dele subir. De que forma que você pode se precaver dessa varredura de liquidez? Primeiro que não dá para saber quando você pode ter essa varredura ou quando você deve entrar nessa varredura. Existe aquela velha história, primeiro deixa ela acontecer, depois você entra. Quando o mercado voltar aqui para trás, o que a maioria dos operadores fazem, dos iniciantes? Eles colocam uma ordem varal aqui, de compra, com stop aqui atrás. Aí ele vem aqui e coloca aqui também uma ordem de compra, com stop aqui atrás. Pessoal, o institucional sabe, principalmente no mercado de Forex, principalmente no ouro, ele sabe que você está aprendendo a jogadinha dele. Então você tem que fazer ali artifícios para se proteger de uma eventual manipulação. Como que você pode fazer isso? Ao invés de você fazer esse movimento comprador aqui nesses dois order blocks no estilo de varal, por quê? Porque se o mercado cair aqui mitigando, ele vai passar reto, vai te estopar aqui. Vai passar reto, vai te estopar aqui também. Depois que ele varreu a liquidez, ele continua e você fica com cara de barata, pensando onde é que você errou. Ou xingando o ouro e falando que aqui não funciona as coisas. O ouro tem esse comportamento de estopar todo mundo antes dele fazer a movimentação dele. A dica que eu dou para vocês é: entrem depois da manipulação. Gabriel, como que eu posso entrar depois da manipulação? Você pode entrar de duas formas. Primeiro, no teste de oferta, já que ele não oferece para a gente entrada por confirmação, você pode entrar no teste de oferta. É o ponto em que o mercado vai testar a oferta ou a demanda, tá, de um ativo depois de um movimento. Então você tem esses dois order blocks aqui. Ao invés de você comprar no varal, como o mercado não te dá entrada por confirmação, você pode ter essas duas opções aqui, o que nós chamamos de FFFD ou teste de oferta barra demanda. O que é o FFFD? Foi um termo que nós inventamos na mentoria de 2021, que significa fecha fora, fecha dentro. É uma maneira da gente entrar utilizando sweep de liquidez. Então, como que seria o fecha fora, fecha dentro? Aqui você tem o order block, você tem a região de interesse. O mercado deveria fechar fora. Um candle deveria fechar fora. Enquanto você não tivesse outro candle fechando dentro, você não entraria no trade. Então aqui essa entrada você não entraria. O mercado passou reto de novo, ó, fecha fora. Quando o mercado volta e fecha dentro, aí sim você vai comprar e vai colocar seu stop lá embaixo. Porque você está se aproveitando do sweep de liquidez, trabalhando com fecha fora, fecha dentro. Tá?
ou o teste de oferta barra demanda, que é exatamente esse toque aqui, ó. O mercado atravessou esse order block, passou reto. Atravessou o outro order block. Este order block, existe a teoria do swap zone. Se o mercado atravessou ele de cima para baixo, quando ele retornar para cima e testar novamente a oferta ou a demanda desse order block, você pode fazer a sua entrada nele. Aqui no caso ele não testou esse order block, então a sua entrada estaria aqui. Uma vez que ele atravessou ele, voltou para cima dele, testou ele novamente, aí aqui você tem a sua compra com stop e o seu alvo lá em cima. Do mesmo jeito que você teria, por exemplo, imagine que o mercado está fazendo ali uma movimentação de alta, fazendo uma movimentação aqui de quebra de estruturas de alta. E aí o mercado passa e cai. Você concorda comigo que essa movimentação de alta está validando essas regiões? Então aqui você tem um POI. Aqui você tem outro POI. Aqui você tem outro POI. Aqui você tem o mercado quebrando estrutura. Aqui você tem o mercado quebrando estrutura. Aqui você tem expectativa do mercado quebrar a estrutura. Aqui o mercado atravessou. Qual seria uma possibilidade de entrada nesse movimento? Caso o mercado voltasse aqui, que é o chamado breaker block. Então o mercado faria a entrada no breaker block até aonde? Até esse outro aqui. Se ele confirmar a sua movimentação de alta, ok, legal. Se ele passar reto desse aqui também, caso ele volte, vende nele também. E aí você pode pegar o trade até aqui embaixo. Isso acontece muito no ouro, mas muito mesmo. O ouro tem essa característica, né, esse movimento peculiar dele, né, que ele gosta de sacanear todo mundo. E você só aprende isso quando você realmente começa a observar a movimentação. Enquanto você não começa a observar a movimentação toda, você vai ficar parecendo barata tonta. Quer ver? Esse aqui é um gráfico de 60 minutos. Repara só o que a gente tem aqui nesse gráfico. Esse é um gráfico de 1 hora, que eu falo para vocês analisarem. É um gráfico de 1 hora do ouro. Olha só, a gente tem o mercado quebrando uma estrutura aqui, ó. A partir desse ponto, ele está dando continuidade ao movimento de alta. Se ele está quebrando essa estrutura aqui, se ele está dando continuidade ao movimento de alta aqui, tá? Vamos fazer aqui um corte desse movimento. Se ele está cortando a estrutura aqui, ó, para cima, isso daqui é um boss, isso daqui é um break of structure, né? Uma quebra da estrutura. O que ele acaba validando? Ele acaba validando este order block. Ele acaba validando este order block. Ele acaba validando este fair value gap. Agora, Gabriel, como é que eu vou fazer as minhas entradas? Eu vou simplesmente marcar os 50%? Não, quer ver? Vamos marcar aqui os 50% deles.
Se você só simplesmente marcar aqui, colocar sua ordem e ir para fazer outra coisa, eu tô falando isso no ouro, tá? O ouro tem essa particularidade. Se você fizer simplesmente isso daqui, colocar sua ordem no ouro, né, você deixar lá a sua ordem apregoada com esse stopzinho aqui, teu alvo lá para cima, o ouro vai fazer de tudo para manipular o fluxo dentro dessas regiões. Então, quando você observar que o mercado valida a região e ele volta, olha, o primeiro indício de um possível inducement, você já marcou aqui o stop hunt, ó. Você sabe que pode vir chumbo grosso a partir daqui. Se você vai dar continuidade a isso, você já está vendo que o mercado pode romper essa estrutura até essa parte superior. Tá? Então você tem a expectativa do mercado mitigar até essa região de interesse. Você tem a expectativa do mercado se aproveitar dessa liquidez aqui. E repara só, ele já começa a capturar um pouco da liquidez daqui. E olha só o que ele faz. A partir desse ponto, você teoricamente compraria, né? Porque o mercado foi lá e testou milimetricamente o seu order block. Olha como ele faz ali o teste milimétrico do order block. Porém, não se esqueça que é o ouro. Então aqui, ó, você quase foi estopado. Quase foi estopado. Se você tivesse colocado o seu stop aqui atrás, você já teria saído por conta do sweep de liquidez. Se você observar num time frame menor, isso daqui é o gráfico de 1 hora. Se eu vir até o gráfico de 15 minutos, se eu vir até aqui o gráfico de 5 minutos, ó, você vai ter que ir procurando pontos em que o mercado ofereceu o FFFD. Então, no gráfico de 1 hora eu nem posso comparar, porque o mercado nem fechou fora. Lembrando que a minha região de interesse está no 50%. No gráfico de 15, eu também não tenho nenhum candle fechando abaixo. No gráfico de 5, opa, aqui eu tenho candle fechando abaixo, ó. Aqui eu tenho. Fecha fora, fecha dentro. Vamos trazer o nosso trading view para cá, ó, para a gente simular esse trade. Fechou fora, fechou dentro. Aí eu faço a minha compra, tá? Coloco o meu stop loss abaixo da região. Então eu coloco aqui o meu stop deslocado aqui abaixo. Não vai me colocar aqui também, né, gente? Desloca aí abaixo da região. Você está fazendo uma entrada de sweep de liquidez dos 5 minutos. E aí eu vou buscar o quê? Vou buscar a próxima região mais líquida. Que no caso, a região mais líquida é esse topo aqui, ó. Então, a partir desse momento, você está buscando um trade que é 8-1. Tá? Você está buscando ali um trade 8-1 e o mercado vai respondendo, né, essa leitura. Deixa eu vir para um time frame maior aqui. O mercado vai respondendo essa leitura e você vai lucrando a partir disso. Tá? Porque você acaba pegando a entrada exatamente no ponto em que ele faz a manipulação, exatamente no ponto que ele busca ali a manipulação dos outros ativos. Ó. O mercado foi lá no alvo, você zera e acabou. Tradeaço. Tá? 8-1, entrada de manipulação dentro do ouro. E a partir daí você tem que começar a prestar atenção em outras regiões. Vamos ver aqui, por exemplo, se ele chegou a testar. Ele não mitiga o outro ponto. Então a gente só tem esse fundo aqui mitigado. Depois ele quebra a estrutura de cima. Vamos voltar para o gráfico de 1 hora para a gente marcar. O que eu tenho aqui para validar depois que o mercado rompeu essa estrutura de alta? Esse camarada não me serve mais, esse camarada não me serve mais. Eu tenho a partir de agora este ponto aqui, que é meu order block. Eu não tenho fair value gap. Eu não tenho mais nada que esteja ali dentro da minha região de desconto, por exemplo. Obviamente que eu vou refinar este order block, tá? Então, se a gente for observar aqui,
Eu traço meus 50% nele, eu tenho um preço aqui mais barato. Agora a minha expectativa é o mercado romper este movimento aqui dessa estrutura. Então eu quero que o mercado rompa essa estrutura. A minha expectativa é comprar para o mercado, né, ele vir buscar combustível aqui para o mercado ir ter forças até lá em cima. Vou mais uma vez voltar no gráfico de 15 minutos e vamos procurar. Teve o fecha fora, fecha dentro? Não teve. Vou no gráfico de 5 minutos. Teve o fecha fora, fecha dentro? Não teve. Então aqui muito provavelmente você não iria conseguir fazer uma entrada utilizando o modelo fecha fora, fecha dentro. Você precisaria fazer uma entrada de teste de oferta. Como seria o teste de oferta? O mercado retornando neste ponto que teve o sweep de liquidez para literalmente fazer a palavra, né? Teste de oferta. Então você vai marcar a região e aqui você repara que ele volta a fazer o teste antes do movimento de alta. Então o mercado vem lá para dar o beijinho, para dar a bitoquinha, ó. O mercado volta a dar a bitoquinha depois da região. Ah, Gabriel, eu não poderia, por exemplo, fazer além do teste de oferta, eu não poderia vir aqui numa hora, tá? Vamos fazer um outro exemplo. Eu não poderia vir aqui numa hora, marcar essa região como sendo uma região de interesse, afinal esse order block é muito grande. Eu não poderia vir para o gráfico de 15 minutos tentar refinar este order block aqui? Sim, mas aí você refinaria este order block para este tamanho. Aqui. E você teria mais um order block aqui. Onde você marcaria os 50% dele para seguir ali a regra de refinamento. Você tem um pequeno Fair Value Gap aqui, ó. Repara só a nossa aula de Fair Value Gap da semana passada. Você tem esse pequeno Fair Value Gap aqui. Então você precisa marcar ele também, é um ponto de interesse. Principalmente Fair Value Gap. Não pode deixar de marcar Fair Value Gap porque ele vai atrapalhar você aí, tanto na entrada quanto na saída. Então marco agora aquele ponto no 1 hora, que era aquela chaboqueira gigante, né? Que era aquele candle horrível. Ó, repara que a gente teve um refinamento dele e tivemos aqui mais um Fair Value Gap. O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar o prêmio e desconto da onda em questão, da onda de referência. Ó, tracei o prêmio e desconto. Regiões que eu tenho interesse comprador são regiões de desconto. Repara que a minha zona de equilíbrio está aqui. Ó. Esse é meu ponto de equilíbrio. Isso aqui é a região que eu quero evitar fazer minhas operações. E tem aqui um Fair Value Gap muito próximo dessa região. Então existe a possibilidade de você eliminar esse Fair Value Gap porque ele está muito próximo da zona de equilíbrio. Eu vou deixar ele aí só para a gente ver o que acontece. Refinei as entradas no 15 minutos, então vamos observar se tem algum fecha fora, fecha dentro. Ó, no 15 minutos eu até tenho fecha fora, fecha dentro. Utilizando como base o Fair Value Gap, o mercado faz o fecha fora e fecha dentro aqui em cima. Só que olha o tamanho do stop loss que você teria que utilizar e olha o tamanho do alvo. Vale você entrar numa operação dessa? Obviamente não. Então o que a gente faz? Refina ainda mais. Para o gráfico de 5 minutos, por exemplo. No gráfico de 5 minutos, o que eu observo aqui? Eu tenho fecha fora, fecha dentro? Tenho o mesmo fecha fora, fecha dentro do Fair Value Gap. Então o mercado atravessa o Fair Value Gap
e a partir daqui ele volta, que acaba dando a mesma entrada, tá? Então não é o suficiente para a gente tomar como base. Volto para o gráfico de 1 minuto. Gráfico de 1 minuto. Fechou fora, não fechou dentro. Não serve. Gráfico de 1 minuto. Olha onde está a minha linha do meio. Fechou fora? Não. Olha só. Fechou fora? Não. 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 Fechou fora? Opa, fechou aqui embaixo. Agora eu tenho que esperar o quê? O fecha dentro. Onde é o fecha dentro? É aqui. Então o que aconteceria, né, se fosse no mercado que eu estivesse operando? Fechou fora, fechou dentro, eu vou arriscar minha compra a partir daqui, vou posicionar o meu stop loss aqui abaixo, tá? E eu vou jogar o meu alvo lá em cima na quebra da estrutura, no rompimento da estrutura. Olha onde está meu alvo, ó. É um trade 5 para 1. É um trade que tem um payoff interessante. É um trade que eu quero fazer esse movimento porque é um trade que vale a pena o risco. E repara onde fica a sua entrada. Exatamente no sweep de liquidez. E aí você vai lá e pega toda a movimentação do mercado fazendo ali. Aqui ele faz o teste de oferta, repare. Fazendo o teste de oferta, e aí depois o mercado avança até o alvo lá de cima, aí você zera o trade, tá? A gente zera o trade ali no rompimento do boss. Gabriel, se eu não quiser usar ali a questão do fecha fora, fecha dentro, se eu quiser utilizar ali a outra opção que você explicou, que é o teste de oferta. Então, o que eu preciso fazer para ter teste de oferta? Eu preciso que o mercado rompa aquele ponto e ele volte, literalmente, testar, tá? Então aqui, o mercado rompeu o Fair Value Gap? Rompeu. O que eu preciso fazer? Quando ele rompeu o Fair Value Gap, ó, ele volta, e aqui ele voltou a testar. Então aqui é a minha primeira tentativa de comprar. Então esse é meu primeiro trade, que eu acabo sendo estopado nesse movimento de teste de oferta do Fair Value Gap. Depois disso, qual foi o outro que ele fez o sweep, ó, que ele rompeu com o paviozinho, ó, rompeu aqui a região, aí ele subiu, voltou, e olha aqui, ele de novo. Então aqui eu posso mais uma vez trabalhar em cima do teste de oferta e ter essa outra possibilidade de entrada, tá? Quando a gente opera ouro, prestem muita atenção nesse movimento. Agora, Gabriel, faz uma observação aí, né, de uma movimentação do ouro, que seria, digamos, intraday, um gráfico de 5 minutos, um gráfico de 5 minutos é o mais adequado, tá, gente? Não precisa mais que isso. Lembre-se, o ouro rompe a estrutura e ele trabalha com a questão de manipulação do dinheiro dentro do sweep. Então você tem aqui, ó, o mercado fazendo o rompimento dessa estrutura. A partir daqui a movimentação é de queda. O que eu vou buscar? Eu vou buscar uma máxima para manipular. Aqui eu tenho uma máxima que manipula. Eu tenho fluxo comprador desinformado? Ou que eu tenho? Olha esse candle aqui. Quem é que me compra neste candle? Ninguém, né, gente? Só o varejo. Obviamente, esse dinheiro vai ter que estopar. Então você vai fazer uma venda nele e vai colocar o seu alvo lá no fundo da sua estrutura. Só que é gráfico de 5 minutos. O mercado mais uma vez faz o rompimento da estrutura. Você vai marcar a máxima que você tem. Mercado, alguém comprou nesse candle? Comprou sim. Então o que você vai fazer? Trabalhar com a manipulação. Colocar o stop e buscar seu alvo lá embaixo. Esse aqui a gente acaba sendo estopado. Próximo trade.
O mercado acaba rompendo essa estrutura. E a gente tem a validação dessa região de baixo que o mercado não volta a testar. Aqui em cima, o mercado rompe a estrutura. E ele acaba validando a manipulação aqui de baixo. Alguém comprou nesse movimento? Alguém vendeu esse movimento? Vendeu. Olha aqui. Obviamente que quem vendeu esse movimento é um movimento que está desinformado. Então você vai entrar nesse movimento aqui buscando essa compra 5 para 1 também. O mercado perdeu a estrutura a partir desse ponto. Você vai buscar a sua extremidade. Aqui, o mercado não conseguiu vir até a extremidade. O mercado rompeu a estrutura. Você vai marcar a sua extremidade. O mercado não voltou na extremidade. Ele tem um inducement aqui, ó. Vocês já podem observar que isso daqui é uma região de stop hunting. E aqui você tem um order block vendedor. O mercado rompeu a estrutura. Vamos buscar o que? Uma extremidade. Eu tenho aqui essa extremidade. O mercado foi lá embaixo, voltou. Extremidade. Opa, extremidade. A partir daqui alguém comprou? Comprou. Obviamente, se numa tendência de baixa todo mundo comprou isso aqui, não vale você fazer esse movimento. Olha aqui onde eu ponho meu stop, ó. Afastado dessa máxima, ó. Afastado dessa máxima aqui. Coloco o meu stop e meu alvo. Você vai buscar teu alvo lá embaixo. Tá? É um trade 11 para 1. A partir daqui o mercado tem uma estrutura para você romper, que ele não rompeu, ó, não rompe. Aí ele volta, rompeu aqui. O mercado rompeu essa estrutura. Existe alguma extremidade para a gente trabalhar aqui? Existe. Existe essa extremidade. Existe essa extremidade. Nas duas extremidades, nós tivemos o mesmo fluxo comprador. Então, o que a gente vai fazer aqui? Muito provavelmente, quem comprou aqui é desinformado. Vai colocar teu stop ali e o seu alvo lá embaixo. Tá? E esse trade está se desenvolvendo ainda. Certo? Essa é uma maneira de você operar manipulação de sweep de liquidez dentro do ouro. Se você for ver, tem 1, 2, 3 acertos para 1 erro. E cada acerto, 8 para 1, 5 para 1, 11 para 1. E esse daqui é um trade 8 para 1. Tá? Tudo questão de payoff. Tudo questão de quando ganhar bastante. Quando perder pouquinho. Tá, gente? Essa é uma das dicas que eu dou para vocês aí na hora de operar o nosso querido ouro, porque ele realmente faz grandes movimentos manipuladores aí, principalmente para o iniciante. Comecem sempre a identificar esses movimentos. Comecem a identificar esses movimentos e marcar as extremidades. O ouro trabalha com extremidade, tá? O ouro trabalha com as extremidades. Sempre evite o sweep de liquidez e sempre evite marcar estruturas antes da mitigação, antes da movimentação toda. Beleza, queridos? Exatamente, Davidson. No índice, quem opera só isso já ganha muito dinheiro, tá? Pessoal, vamos descansar? Espero que vocês tenham gostado de mais uma live aqui. A gente volta amanhã, 8h30 da noite,
Muito obrigado a todos pela participação. Já vou postar a live lá no YouTube. Não deixem de assistir o Panorama Semanal, tá? Participem do Panorama Semanal. E não se esqueçam de entrar no meu perfil aqui do Insta e fazer sua inscrição para a Semana OED. Um grande abraço a todos, um beijo, uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima.